Eu e a minha esposa, a gente começou a namorar 30 anos atrás. Nessa época, quando a gente estava distante um do outro, por exemplo, nas férias, não tinha smartphone, não tinha WhatsApp vídeo, não tinha WhatsApp. Tinha telefone, mas quem é dessa época vai se lembrar que telefonar para um outro município, os interurbanos, era caro para burro. E aí, para matar a saudade um do outro, a gente recorria a fotos. Eu tinha fotos dela, ela tinha fotos minhas, e as cartas, bilhetes que a gente escrevia um para o outro. Então essa era uma forma da gente matar a saudade, mas a verdade é que nem as fotos e nem as cartas eram capazes de substituir a nossa presença um para o outro. A presença da minha esposa, para mim, era insubstituível. A minha presença para minha esposa era insubstituível também. Hoje eu gostaria de falar a respeito da importância, do valor, da presença de Cristo na nossa trajetória, na trajetória do cristão. Eu queria ler para você 2 versículos da palavra de Deus. Você conhece esses versículos, são famosos. Um deles é Mateus 28:20, em que Jesus, quando ele está prestes a subir aos céus, ele diz o seguinte para os seus discípulos: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o outro também está em Mateus capítulo 18, verso 20, quando Jesus diz para os discípulos o seguinte: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A respeito, gente, da importância da presença de Jesus na nossa trajetória, eu queria começar falando a respeito da importância da palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele responde às tentações do diabo com a palavra de Deus. Ele responde usando versículos do Deuteronômio para vencer as tentações que Satanás ali lança sobre ele. Em uma outra ocasião, em uma outra situação, quando os religiosos da época propuseram para Jesus ali um enigma, uma cilada teológica, ele responde para eles o seguinte: olha, vocês erram em não conhecer a palavra de Deus. Nas versões antigas, errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é muito importante. Você vai se lembrar de Paulo orientando Timóteo ao seguinte: Timóteo, procure se apresentar como um pastor, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, que conhece bem a palavra da verdade. Então, conhecer a palavra de Deus, como você já pôde constatar, é muito importante, mas conhecimento da palavra de Deus, eu e você vamos concordar que não significa necessariamente proximidade com Deus. Eu conheço, eu acredito que você conheça pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, mas isso não se traduziu, isso não se converteu na vida delas em proximidade com Deus. Para essas pessoas, a teologia como uma área do conhecimento, de quem se interessa por conhecer mais de Deus, é simplesmente mais uma área do conhecimento, como seria a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia, etc. Então, lamentavelmente, há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas isso na vida delas não se transformou em proximidade com Deus. Quando o interesse de uma pessoa é só o conhecimento, não temos mais o que falar a respeito disso. Agora, já que essa palavra que eu trago para você é a importância da presença de Cristo, vamos para o passo seguinte, e ele é absolutamente desafiador. Quando eu e você vamos à palavra de Deus, não com o único intuito de ter conhecimento, mas de saber o que é certo e saber o que é errado, mesmo nós sabermos o que é certo e o que é errado, isso não tira uma inclinação, não tira um impulso nosso para fazer o que é errado. E aí eu escolhi bem essas palavras, inclinação, impulso. Eu ia usar vontade, né? Que não tira a nossa vontade de fazer o que é errado, mas vontade me parece uma palavra muito intencional. Às vezes não é desejo por fazer o que é errado, é um impulso que nós temos. E aí, não basta nós conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos da força.
Eu me lembro, quando eu era criança, o tanto que tinha de campanha para alertar os jovens a respeito do uso das drogas, o quão perigoso era o uso das drogas. Aquilo poderia levar um jovem à morte. E eram feitas assim campanhas sistemáticas, até que eu deixei de ver essas campanhas durante a minha adolescência. E nós vamos concordar o porquê. Hoje todo mundo sabe o perigo que representa a droga, mas o jovem que está na droga, sabendo que a droga pode levá-lo à morte, ele não tem força para sair da droga. E aí, pensando em situações mais próximas da gente, o diabético, ele não vai deixar de ter vontade de comer o doce, que ele sabe que vai fazer mal. O que ele vai precisar para não comer o doce é de força. O hipertenso, ele não vai deixar de ter vontade de pegar uma peça de carne, encher de sal grosso e colocar na churrasqueira. Para ele não fazer isso que vai fazer mal para ele, ele precisa de força. Quando nós pensamos nos nossos desafios da vida cristã, por exemplo, nós aprendemos que nós devemos ser mansos. Tem muitas situações em que a gente é colocado à prova, não adianta a gente saber, porque isso não tira a nossa inclinação para ir lá e revidar naquela pessoa que agiu de forma ruim com a gente. Saber que a gente deve ser manso muitas vezes não adianta. Não adianta muitas vezes a gente saber que no nosso casamento a gente precisa ser fiel ao nosso cônjuge, porque às vezes no meio de uma crise surge uma pessoa do sexo oposto e quer conversar com você, quer se aproximar de você, você sabe que aquilo não vai dar certo, você sabe que aquilo não é lícito, que aquilo não convém. O que você vai precisar para poder se afastar daquela situação? É de força. É quando nós olhamos, gente, para todas essas debilidades, todas essas fraquezas humanas. Às vezes a gente sabe o que nós devemos fazer, sabemos o que é o certo, devemos fazer o certo, fugir do que é o errado. O que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida é a presença do Senhor Jesus. É a presença do Espírito de Cristo no nosso coração, na nossa mente. E aí eu me lembro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, quando Paulo fala a respeito de nós levarmos cativo todo pensamento em obediência ao Senhor Jesus. E aí muda tudo, porque nós podemos nos aproximar de Deus no seguinte espírito: Senhor, eu estou aqui te buscando, eu conheço a sua palavra, eu busquei a tua palavra, eu procurei aprender o que é certo e o que é errado. Eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas eu preciso da tua força, eu preciso do teu espírito, eu preciso da tua presença. Que triste que é quando eu percebo pessoas e até ajuntamentos, igrejas, que procuram basear sua aproximação com Deus exclusivamente em conhecimento e não na presença de Jesus, que vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E eu queria te desafiar hoje com essa palavra. Se às vezes para você a trajetória cristã tem sido dura, tem sido desafiadora, no sentido de você ir à palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, entender o que é certo e o que é errado, e muitas vezes ter a vontade ou a inclinação ou o impulso de fazer o que é errado, que você conte com a presença de Cristo. Que você se lembre desses dois versículos que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você, e a presença dele na nossa trajetória cristã vai fazer toda a diferença. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e Deus abençoe muito o seu lar.